Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que se está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 185 mil mortos e infectou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Temos, no entanto, mais de 730 mil pessoas recuperadas. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alertou esta quarta-feira que o vírus que provoca a Covid-19 vai estar presente muito tempo e disse ainda que começa a notar-se estabilidade na situação da Europa. O vírus vai acompanhar-nos durante muito tempo, afirmou o responsável numa conferência de imprensa online a partir da sede da Organização Mundial de Saúde, em Genebra, depois de começar por referir que a Europa está, em relação à pandemia, em situação estável e com tendência a baixar os números. Ainda assim, referiu o diretor-geral da OMS que a epidemia pode reativar-se mesmo em situações em que o confinamento tem resultado e avisou que o mundo não voltará a funcionar como antes e que é preciso procurar uma nova e mais segura realidade. Vamos agora ver os números de hoje em alguns dos pontos do mundo. No Canadá, estão já registados mais de 40 mil casos de infectados com Covid-19, 1.974 mortos e quase 14 mil recuperados. Portugal interrompeu a tendência de quebra e ultrapassou a barreira dos 800 mortos. Com mais 371 casos, estão registados agora mais de 22 mil casos de doentes com Covid-19. Segundo os dados do boletim epidemiológico revelado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde, morreram 35 pessoas nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas mortais para 820. Há já, no entanto, 1.201 pessoas recuperadas. A Madeira é a única região do país que ainda não registrou qualquer morte devido à infecção pela Covid-19. O boletim da DGS aponta os mesmos 85 casos positivos na região nas últimas 24 horas. Quanto aos Açores, registaram nas últimas 24 horas mais uma morte na ilha de São Miguel devido à infecção, um caso recuperado e nenhum caso novo. Até ao momento já foram detectados na região um total de 138 casos, verificando-se 20 recuperados, 9 óbitos. Estão, portanto, 109 casos positivos ativos, sendo 82 em São Miguel, 5 na Ilha Terceira, 5 na Graciosa, 3 em São Jorge, 9 no Pico e 5 no Faial. Os Estados Unidos da América registram mais de 47 mil mortes desde o início da pandemia no país. O país continua a ser oficialmente o mais afetado pela Covid-19 no mundo. O número de infectados ultrapassou já os 849 mil oficialmente diagnosticados. Mas vamos olhar para o lado mais positivo. Os Estados Unidos da América contabilizam mais de 84 mil recuperados. No Brasil, as secretarias estaduais de saúde divulgaram mais de 46 mil casos confirmados de infectados com o coronavírus, com 2.934 mortes de Covid-19. Os óbitos estão concentrados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco e crescem em ritmo acelerado. São mais de 1.000 nos últimos 7 dias. Até ao momento, o Brasil registra cerca de 25 mil recuperados. Nas últimas 24 horas, o continente africano registrou 1.242 mortes pela Covid-19, enquanto as infecções aumentaram para mais de 25 mil. O número total de doentes recuperados subiu para 6.534. Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de infecções, com 73 casos e um morto. A Guiné-Bissau contabiliza 52 pessoas infectadas, Moçambique tem 41 casos, Angola soma 25 e 2 mortos e São Tomé e Príncipe, o último país africano de língua portuguesa a detectar a doença no seu território, registra 3 casos positivos. Na Guiné Equatorial estão confirmados 83 casos positivos de infecção, tendo-se registado a primeira morte devido à doença. O governo federal, através de Justin Trudeau, anunciou hoje 1,1 mil milhões de dólares para um plano para a área de investigação científica que inclui o objetivo de desenvolver uma vacina para a Covid-19. O plano também prevê a criação de um departamento que vai trabalhar a imunidade e um aumento de capacidade para realizar testes nos próximos meses.
O vírus já matou quase 2.000 canadianos e o país está a fazer atualmente 20.000 testes diários. O Departamento de Imunidade vai reunir alguns dos maiores investigadores do país e vai ser liderado por David Naylor, que esteve à frente do comitê que respondeu à crise SARS em 2003. We're putting in place an additional $1.1 billion for a national medical and research strategy to address COVID-19. This plan has 3 pillars: research on vaccines and other treatments, supports for clinical trials, and expanding national testing and modelling. Let me start with the first pillar, on research. Under this plan, we're investing close to $115 million for research into vaccines and treatments being developed in hospitals and universities across the country. This is on top of the funding we've already provided to support vaccine development in Canada. The second pillar of the plan is to make sure that once we have potential vaccines and treatments, we can test a wide range of options. Under this plan, we will invest over $662 million for clinical trials led by Canada. A vaccine is the long-term solution to this virus, but these drugs will take months to develop, test, fabricate, and roll out. So until we have something ready, we need to control the spread of the virus. And that's where the third pillar of this plan comes in. We're investing $350 million to expand national testing and modelling of COVID-19. This includes creating the COVID-19 Immunity Task Force. The task force will operate under the direction of a leadership group which will include Dr. David Naylor, Dr. Catherine Hankins, Dr. Tim Evans, Dr. Theresa Tam, and Dr. Mona Nemer. A RCMP continua a investigar o tiroteio da Nova Escócia, mas os vídeos e o áudio das imagens capturadas mostram o caos e a confusão até as autoridades abaterem o autor do crime a tiro. A caça ao homem durou 13 horas e a Polícia Montada canadiana garante que o homem agiu sozinho. O autor do crime estava a circular com um carro da RCMP e um uniforme aparentemente autêntico. A WestJet vai avançar com layoff a 3.000 funcionários em maio. A transportadora aérea canadiana justifica a decisão com o impacto do Covid-19 na procura por voos. Num comunicado divulgado à imprensa, a empresa informa que estão a ter menos de 5% do número de passageiros que tinham antes da pandemia, o que está a obrigar a tomar decisões críticas para garantir a sustentabilidade da empresa. O governo federal ajudou a trazer de volta cerca de 20.000 canadianos que estavam presos em todo o mundo devido às restrições nas viagens por causa da pandemia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que foi a operação mais complexa de repatriamento da história do país e que trouxeram entre 75% e 80% dos canadianos que queriam efetivamente regressar a casa. Ao todo, foram efetuados mais de 160 voos para trazer os canadianos de 76 países. Em relação àqueles que ainda não conseguiram regressar, o governo não consegue garantir uma data porque se tratam dos casos mais difíceis de resolver. A procura por farinha tem disparado desde que os canadianos estão confinados em casa. Há quem cozinhe por necessidade ou simplesmente para passar o tempo. O certo é que a farinha é cada vez mais difícil de encontrar nas prateleiras dos supermercados. A Robin Hood é a farinha mais vendida no país e fonte dessa empresa confirmou que a empresa tem capacidade para aumentar a produção e que, para tornar o processo mais rápido, vão vender o produto em sacos brancos em vez dos tradicionais sacos amarelos. A Robin Hood garante que a qualidade do produto é exatamente a mesma e que estes sacos vão ser mais comuns na parte ocidental do país. O Premier de Ontário estendeu hoje o estado de emergência na província por mais 2 semanas e os serviços que não são essenciais continuam encerrados até 6 de maio. O número de mortes e de casos de Covid-19 continua a aumentar nos lares em Ontário e o governo voltou a reforçar as medidas de segurança nestas instituições. As agências de saúde mental e de dependências também vão poder contratar mais funcionários para que a população continue a receber apoio mental durante a pandemia. My friends, we're fighting this virus on all fronts. Nothing is off the table.
That's why I asked Minister Smith and his team to develop a full strategy to protect all of our most vulnerable Ontarians. And today, I'm pleased to deliver our COVID action plan for vulnerable people. This plan builds on the actions we've already taken to protect staff and residents in group homes, in homeless shelters, in women's, children, and youth shelters, and those serving vulnerable Indigenous people. We restricted non-essential visitors. We provided emergency child care to staff. We've delivered $148 million in direct funding through the Social Services Relief Fund to help these organizations hire staff, purchase PPE, and build isolation capacity. Logo após a comunicação à imprensa de Doug Ford, o seu gabinete divulgou a informação que a sogra do Premier de Ontário testou positivo para a Covid-19. A senhora está a residir num lar de idosos. O TTC disse esta quinta-feira que vai avançar com um layoff temporário a 1.200 funcionários. A redução da atividade da Agência de Transportes Públicos de Toronto obrigou a empresa a tomar esta decisão. O sindicato que representa os trabalhadores pede a intervenção dos governos federal e provincial. O TTC está a perder 90 milhões de dólares por mês e 30 funcionários já contraíram o novo vírus. Um estudo com centenas de pequenas empresas em toda a cidade descobriu que quase 2/3 podem ter de fechar definitivamente dentro de 3 meses, enquanto lutam para pagar a renda e as contas durante a pandemia. O estudo foi feito pela BIA da Broadview Danforth e envolveu 561 empresas e 137 senhorios. 17% destas empresas acreditam que só conseguem pagar as contas por mais um mês. Só 9% das empresas refere que consegue sobreviver independentemente do tempo em que tenham que estar fechados. Metade destas empresas conseguiu pagar a renda inteira do mês de abril e 74% dos senhorios não recebeu o pagamento da renda em abril. Toronto vai assinalar o 2º aniversário do ataque da van na Yonge Street. O presidente da autarquia vai fazer um comunicado no YouTube e à noite vai decorrer uma vigília online. Tory pede às pessoas que fiquem em casa e que não coloquem flores no local do ataque para evitarem a propagação de Covid-19. Alec Minassian matou 10 pessoas e deixou 16 feridas no ataque que aconteceu a 23 de abril de 2018. O autor do crime disse à polícia que cometeu o ataque por vingança contra a sociedade, depois de ter sido evitado por mulheres durante anos. Os supermercados Longos da área metropolitana de Toronto vão obrigar os funcionários a utilizarem máscaras e a verificarem a temperatura antes do início do turno. A rede de supermercados tem 35 lojas espalhadas pela cidade e foi uma das últimas a implementar medidas para evitar a propagação do novo coronavírus. Num comunicado, o grupo explica que encoraja os clientes a utilizarem máscaras enquanto fazem compras. Se estava a pensar ir ao High Park para ver as cerejeiras em flores, vai ter de deixar para o próximo ano ou então vai poder ver o fenómeno online. O presidente da Câmara Municipal de Toronto informou que o parque vai fechar durante a época em que as cerejeiras começam a florir devido à pandemia. As multas para quem não cumprir as regras variam entre $750 e $5.000. A sinistralidade rodoviária caiu mais de 70% nos primeiros 30 dias do estado de emergência em Portugal, com menos 7,19 acidentes, uma tendência que se repetiu no número de feridos e vítimas mortais nas estradas portuguesas. Em comunicado, o Ministério da Administração Interna sublinha a queda acentuada do número de acidentes nas estradas entre os dias 19 de março e 17 de abril, por comparação com períodos homólogos dos últimos 4 anos, passando de 10.918 para 3.199 acidentes registados. A comunidade portuguesa de Crawley, no Reino Unido, juntou-se para lançar um peditório online a fim de pagar o funeral da madeirense Teresa Martins. A portuguesa faleceu com 46 anos no hospital de Guildford, vítima de Covid-19. A estima e o carinho que a comunidade tinha por Teresa Martins geraram uma onda solidária. Em menos de 9 horas, a comunidade conseguiu angariar 5.449 libras.
O comandante dos Guardas da Revolução, força de elite do Irão, prometeu hoje uma resposta decisiva aos Estados Unidos da América se as ameaças do presidente Donald Trump de destruir embarcações iranianas no Golfo se realizarem. Declaramos aos norte-americanos que estamos absolutamente determinados e que qualquer ação será recebida com uma resposta decisiva, que será rápida e eficaz, alertou o general Hossein Salami na televisão estatal. Ontem, Trump comunicou na rede social Twitter que ordenou à Marinha dos Estados Unidos para abater e destruir qualquer embarcação iraniana que ameaçasse os navios norte-americanos no Golfo. Uma semana antes, a tensão entre a República Islâmica e Washington tinha voltado a subir com um incidente nas águas do Golfo entre navios da Marinha dos Estados Unidos e lanchas de patrulha dos Guardas da Revolução. O Pentágono acusou Teherão de estar a realizar manobras perigosas, alegando que as lanchas dos Guardas da Revolução se tinham atravessado repetidamente e a pouca distância de navios norte-americanos que patrulham o Golfo Pérsico. Para Salami, o incidente da semana passada resultou de um comportamento não profissional e perigoso dos norte-americanos. Na sua primeira entrevista coletiva como Ministro da Saúde, Nelson Teixeira afirmou que o Brasil é um dos países que tem melhor performance em relação à Covid-19. Se você analisar mortes por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15, a Itália tem 135, a Espanha tem 255 e os Estados Unidos 129. O nosso número é um dos melhores, afirmou o ministro logo após apresentar um plano para melhorar a recolha de dados no país sobre a doença. Disse ainda, sabemos muito pouco sobre a doença e quando você sabe muito pouco, o poder de decidir de forma estruturada é difícil. Você faz escolhas que são frágeis. Por mais que a gente foque na Covid-19, não podemos esquecer do cuidado das outras pessoas, afirma. O que o Ministro da Saúde não referiu é que o Brasil é um dos países que menos tem realizado testes por habitante, aumentando assim a subnotificação de casos confirmados e também de mortes. No Brasil, os exames chegaram a 1.300 por milhão de habitantes, enquanto que a Itália, a percentagem é de 25.000 por 1 milhão. Na Alemanha, 20.000 por 1 milhão. Na Espanha, 19.000 por milhão de habitantes. E nos Estados Unidos, 13.000 por 1 milhão de habitantes. O Sporting Clube de Braga já definiu o dia do regresso aos treinos. O Clube Minhoto volta a trabalhar na próxima segunda-feira. A SAD vai cumprir um escrupuloso plano de higienização para que os atletas e treinadores e todo o staff possam trabalhar em condições de segurança sanitária. Mas antes do regresso aos treinos, o Clube Minhoto vai proceder ao rastreio de todos os atletas e funcionários a envolver na logística de treino, de forma a validar a sua reintegração na retoma da atividade. O Braga garante ainda que será feita a higienização prévia e regular de todo o edifício da cidade desportiva, bem como dos circuitos externos e das instalações de treino, respeitando-se ainda as normas de distanciamento social e o uso de material de proteção individual. No comunicado emitido pela SAD bracarense, pode ainda ler-se que não será permitida a utilização de elevadores, pelo que serão abertos todos os circuitos de passagem para evitar contacto com puxadores e interruptores e colocados pontos de gel desinfetante em vários locais estratégicos. O Flamengo deixou mensagem a Jorge Jesus nos 520 anos da descoberta do Brasil pelos portugueses. No dia em que se assinalou o aniversário da chegada da armada de Pedro Álvares Cabral a terras de Veracruz, 22 de abril de 1500, o Flamengo não deixou passar a data em branco e dirigiu uma mensagem aos portugueses que comandam agora a nau rubro-negra. Um agradecimento especial aos portugueses do Mengão neste dia da comunidade luso-brasileira. Obrigado, escreveu o clube numa publicação partilhada nas redes sociais, acompanhada de uma foto de Jorge Jesus e restante equipa técnica. A UEFA adiou para 2022 o Europeu Feminino. A competição estava agendada para o próximo ano em Inglaterra. A decisão foi confirmada esta quinta-feira pelo Comitê Executivo do organismo que tutela o futebol europeu. A prova vai agora realizar-se entre os dias 6 e 31 de julho de 2022. De recordar que o Europeu masculino agendado para este ano foi adiado para 2021 devido à pandemia.
Stay at Home Heroes é uma campanha da sociedade civil canadiana que pretende motivar todos a participarem neste importante combate contra a disseminação da Covid-19. Músicos, médicos, atores, desportistas e figuras da comunicação social canadiana participam de forma ativa nesta campanha, produzindo vídeos onde falam dos seus exemplos e aconselham todos a ficarem em casa. Hoje vamos ver o vídeo da apresentação da campanha, mas a partir da manhã vão ver algumas figuras que reconhecerão a darem os seus testemunhos e mensagens de incentivo nestes tempos difíceis. Welcome to Stay at Home Heroes, a campaign to spread the message that just one person can make a difference. The COVID-19 outbreak has brought unprecedented change to how we live our daily lives. With that change comes a call for unity and for us to motivate, educate, and inspire each other. We invite you to join experts, first responders, frontline healthcare workers, artists, and citizens from around Canada. Our campaign is not just to stay at home and practice social distancing, but to understand how the virus spreads and how it works. And above all, share your own personal experience with the community and nominate your friends and family to join us in the fight against COVID-19. Let's be a stay-at-home hero to plank the curve together. E agora todos os que, como eu, usam óculos vão agradecer este truque que o Dr. Alejandro León, médico espanhol, nos vai ensinar. Já vos aconteceu seguramente ficarem com os óculos embaciados quando têm máscara, não é verdade? E isso é particularmente irritante e até pode levar a descuidos. Por isso este truque tem tanta importância para todos nós, os caixa de óculos. Muchos de vosotros usáis gafas y con la mascarilla lo pasáis mal. Entonces os voy a hacer un truquito. Me pongo la mascarilla con un poco más de facilidad que nuestro ministro y me pongo las gafas. Estas gafas son gafas plomadas. Y si veis, al respirar, pues se empañan. Entonces, un truco para que no se empañen, muy sencillo, consiste en coger jabón, una pastilla de jabón normal, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo, por ejemplo, en este lado para comparar. Y tenemos que aplicar jabón seco por ambos lados del cristal, de los cristales. Veis ahí que está bien untado, ¿no? Vale. Con una gamuza normal, de estas que tenemos todos para las gafas, para la limpieza de las gafas, lo limpiamos bien. Vamos, simplemente frotamos. Vamos a hacer la comprobación. Nos ponemos las gafas y vemos como en este lado se empaña y el lado del otro lado no se empaña. Voy a poner la mascarilla por debajo. Igual, en un lado se empaña y en el otro veis que no. Bueno, pues un truquillo. Otro día hablamos de hombro y codo. Mucho ánimo a todos e os recomiendo que uséis a mascarilla. A Dança do Confinamento, uma música com coreografia, criada pelo francês Lucas Elzière para entreter os seus sobrinhos, invadiu as casas das famílias francesas. O vídeo tornou-se viral na internet e já está espalhado pelo mundo. Serment d'Hippocrate du 5e. Rester mobilisé même dans la peine. Fallait que je fasse quelque chose, que je trouve une voie. Service minimum des intermittents, j'avais pas le choix. J'ai fait la danse du confinement. Oh, oh, oh. Tous les bras en l'air, même papa et maman. Oh, oh. Oui, c'est la danse du confinement. Oh, oh, oh. Tous les bras en l'air, même papa et maman. Et c'est la danse. Les bras en l'air, même papa et maman. Oh, oh, oui, c'est la danse du confinement. Oh, oh, oh. Tout le monde les bras en l'air, même papa et maman. Oui, c'est la danse du confinement. Tout le monde les bras en l'air, même papa et maman. Oh, oh, oui, c'est la danse du confinement. Tout le monde les bras en l'air, même papa et maman. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. E já sabe que estamos a contar consigo, aí desse lado. Então, até amanhã.